Boa noite. Então hoje nós vamos para a nossa sexta aula e hoje a gente vai fazer um debate sobre diversidade cultural na escola, certo? Deixa eu ver se eu estou gravando, já estou gravando sim, certo, pessoal? Na aula passada, eu e a Ana Maria, e eu não lembro o nome da outra aluna, qual que era o nome da outra aluna lá? Do Rio, né? Silvana? Foi Silvana, não foi, ô Ana? Eu acho que sim. Silvana, Não, não foi Silvana, é uma moça de Araxá. Araxá, que parece que ela morava no Rio, esqueci o nome dela agora. Isso, ela é carioca, Isso, só que ela mora em Araxá. Eu esqueci o nome dela também, mas não é a Silvana, não. certo? Então, assim, a gente conversou muito sobre esse tema, sobre diversidade cultural na escola. Diversidade cultural, ela é muito influenciada por cultura, por exemplo, assim, a diversidade, cultura ou não, por religião, seria, pela sociedade a qual que nós estamos localizados, então, assim, tem hábitos de costumes, tudo. Então, assim, e na escola até questão social também, tem muita questão de lugares também, certo? Folclores, então tudo isso é questão de influência cultural. E na escola a gente tem uma diversidade cultural muito grande. E isso temos que repensar em práticas escolares que minimizam isso. E hoje eu queria conversar com vocês, se vocês tiverem alguma experiência em relação a isso. E eu não vou falar tanto só, ou se não tiveram experiência, o que que você, ao ler o artigo, o que que vocês é, identificaram, certo? Vou conversar com a Ana Maria, que ela gosta muito de falar, né? Ah, sim. Conversa demais, né, professor? Eu acho bom sempre começar por ordem alfabética, e não ser o É. primeiro. Porque gosta de conversar demais, né, professor? Ah, professor, é... assim, pelo que eu entendo, a questão da histórica no Brasil, pela minha experiência como pessoal até, eu acho que assim, as minhas experiências foram poucas em relação a experiências agradáveis, né? Eu acho que a gente tinha muita imposição. E depois que começou a introduzir a filosofia na educação, que os professores começaram, os professores, assim, da década de 80 para cá, começam a ter outros olhares, né, para a educação. Vincula certas ideias, abraça mais como é que eu falo, a questão de cultura regional, né? Porque o professor que dá aula, por exemplo, numa escola, numa capital, ele tem que ter diferença da pessoa que trabalha, por exemplo, em Ubatuba, naquelas aldeias indígenas, né? Então, assim, o que eu entendo é que, assim, essas ações, esses... E vocês, assim, culturalmente o Brasil é um país muito diverso. Por exemplo, o Sim, mineiro tem sua personalidade de falar, por sim, exemplo, o gaúcho, né? Então, assim, o sim, carioca. E tudo isso, por exemplo, dentro de uma sala de aula, suponha que, por exemplo, teve um deslocamento de uma pessoa de uma região para outra. Culturalmente, isso, até mesmo pelo sotaque, muitas pessoas podem ser excluídos até pela sua cultura, certo? certo, Então, vamos pensar alguém do interior na capital, alguém da capital no interior, vice-versa. Um católico, um protestante, um, por exemplo, alguém do banda, certo? Então, assim, certo. tudo isso é Alguém isso da Bahia. isso nos influencia culturalmente. Então, nós, por exemplo, nós como escola, nós temos que minimizar isso e, por exemplo, até mesmo culturalmente, é, isso culturalmente, eu acho que temos que criar essa cultura escolar de, de menor impacto, entendeu?
E isso Sim, como que você vai fazer isso? Com trabalhos de dinâmicas de grupo, com workshops de apresentação cultural do Brasil, certo? E isso entra certo. muito, por exemplo, culturas, essa questão, por exemplo, de discriminação de religião. Então, tudo isso é impactante, certo? Então, por exemplo, Certo. o Brasil ainda ele é um país que não tem tanto preconceito, mas ainda há muito preconceito enraizado, por exemplo, países mais antigos, que têm esse preconceito muito mais velados. Por exemplo, tem muitos países, por exemplo, que há um preconceito enorme contra o brasileiro, certo? Então, Certo. culturalmente, isso é impactante. Então, o que que acontece? A escola ela vem para quebrar esses paradigmas, e aí a forma de conscientizar isso é o quê? Através de divulgação, certo? De debate, como esse momento nós estamos tendo agora. E isso, por que que eu falei em debate? Por que que a gente debater? Porque a gente está falando de uma coisa que é do nosso cotidiano escolar, certo? Hamilton, agora eu quero comentários seus, tá? Ok. Eu tive uma experiência, não me lembro qual foi a série, mas teve um professor que ele fazia espécie de um piquenique com a nossa sala. Ele reunia lá a turma e saía da escola. Ele ia numa pracinha próxima, tinha um campinho de futebol próximo, e lá a gente fazia algumas atividades, né? Eu jogava vôlei, eu jogava futebol ali, freava um pouco. E era bem interessante isso, porque tinha dia e a gente ia para essa praça lá e a gente fazia espécie de um piquenique. Então, assim, cada aluno tinha que levar alguma coisa para comer lá em conjunto com os outros alunos, né? Então, assim, a gente chegava, a gente comia as coisas diferentes, né? E também ele fazia certas brincadeiras. Então, assim, às vezes as meninas queriam brincar de queimada, os meninos não queriam, mas eu falei assim, não, mas agora foi a escolha da pessoa, vamos respeitar, vamos todo mundo brincar um pouco. Então, aquilo era interessante. E nesse dia, ninguém faltava de aula, e achava a aula o máximo, né? Então, isso era legal, porque mesmo que a gente não quisesse participar daquela brincadeira, ele não obrigava, mas ele falava, gente, vamos participar, vai ficar interessante. Todo mundo ficava de boa. Sim, a forma que você falou que criou-se na escola uma cultura de aproximação. E a forma de manifestação disso foi organizar o quê? Um piquenique para ter Isso, esse contato. E isso é uma coisa exatamente. interessante, que você consegue Isso. misturar todo mundo e todo mundo compartilhar um pouco da sua vivência. E essa cultura é muito enraizada nossa, da nossa vivência que nós fizemos. Gabriele, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Me ouve? Beleza, você agora, desculpe, tá? Eu tinha esquecido seu nome, você que participou. A gente ficou até 8h40 da aula passada comentando, né? Isso, foi. Alguns assuntos aqui que a gente vai tratar hoje sobre diversidade cultural na escola, a gente tratou aquele dia. Eu queria que você também falasse um pouquinho sobre isso. Você trabalha, né, em uma escola, Isso. então como que você vê essa diversidade cultural no ambiente em que você trabalha, certo? E como que você acha, como que eu quero que você fale da sua realidade. E como que a escola que você trabalha, ela trata essa diversidade cultural? Ou ela deixa assim acontecer? Porque, por exemplo, hoje a gente tem eu vejo muito assim, hoje a gente tem um controle muito grande de questão de bullying. Antigamente, diversidade cultural era pessoas muito diferentes daquele contexto, daquela sociedade, ou de culturas diferentes de uma sociedade, eram meio que excluídas, eram que criava aqueles apelidos, aqueles bullying. Hoje cada vez mais a gente tem diminuído isso com um trabalho de conscientização, diversidade cultural, questão de, de, de questão de sexualidade, vem muita coisa, questão de racismo, então tudo isso aí vem se combatendo muito nas escolas e comentando com debate. Como que você vê isso no seu ambiente de trabalho escolar? Boa noite, pessoal, né? Boa noite, todo mundo. Boa noite, Ana. Boa noite, Hamilton. Então, lá eu não consigo ver tanto essa questão, assim. Eu sei que tem a questão vou falar assim, diferença econômica, né? E eu lembro que ano passado, acho que foi ano passado, houve um caso de bullying, igual você
acabou de comentar agora, que me parece que foi pelo WhatsApp, alguma coisa assim, mas isso foi resolvido na pedagogia e não foi repassado para mim, né, no caso, que era a instrutora deles. Eu só sei o que aconteceu porque eu converso muito com os alunos. E aí, alunos comentaram comigo o ocorrido, que um outro determinado aluno estava fazendo bullying com as meninas, né, por questão de peso, né, questão aí de obesidade, que nem é tanto assim mais. Aí a pedagoga chamou o aluno e logo depois ele saiu do curso, mas ele não chegou a ser expulso, não. Mas a pedagoga chamou ele para conversar. Isso. Então eu não tenho assim eu não tenho esse acesso, vou falar assim, em relação de como a instituição trata esses determinados casos. Certo. E deixa eu te perguntar, tem muita diversidade cultural no ambiente escolar que você trabalha ou todas as pessoas são basicamente da mesma cultura, todos mundo meio enquadradinho, todos igualzinhos? Não, tem bastante diversidade, tanto questão econômica e questão de religião. Também tem bastante, assim. E regional? Diversidade regional. Não, De regional sotaque, não. de... Só a instrutora mesmo, que não é de Araxá, ué. É. Certo? Até Então, que agora à noite, essa semana passada, né, eu comecei a dar aula à noite nessa instituição. O pessoal da noite, eu vejo mais essa questão de ser de outros estados, né? Na turma que eu dou à noite, tem um aluno que ele é do Piauí, a outra é da Bahia e os demais acho que são de Araxá mesmo, mas isso, e as pessoas carregam muito vocabulário regional, isso, certo? Assim, forma de expressar objetos e formas de frases informais, né? Então, assim, até mesmo de dizer. Então, assim, isso, por exemplo, aqui dentro, nessa turma nossa, vamos falar, culturalmente a gente tem uma diversidade muito grande. Você, Gabriele, você veio do Rio, isso. certo? O Hamilton é de Nova Serrana, né? Nova Serrana, isso. Nova Centro-Oeste do Serrana, Rio. e a Ana Maria é mais ali da região do Triângulo Mineiro, né? Sim, sou São mineira de Paulo. Uberaba. Isso. Então, assim, o R dela de porta, porteira, bem mais forte, né? O da Gabriele X. Eu aqui do Noroeste, um pouquinho meio uma mistura do goiano com já mais um pouquinho ali do pessoal do norte de Minas, né? Já mais vamos falar assim, um caipirão, mais assim, a forma de falar um pouco mais caipira, mais interiorana, né? Então, cada um, assim, a gente carrega muito isso da região que a gente está, Eu certo? lembro que ano passado eu tinha uma aluna que ela era do Ceará. Ah, Aí ela estava até falando, quando ela chegou aqui em Araxá, que ela foi comprar o uniforme, aí ela falou que no Ceará qualquer uniforme é chamado de farda. E que ela ia nas lojas para comprar o uniforme e que ninguém entendia que ela queria comprar o uniforme, porque ela perguntava se tinha farda para vender. isso. E assim, também, a gente falou aqui diversidade religiosa, folclore, regional. A gente também tem uma diversidade, culturalmente, a gente tem a relação alimentação. Concorda comigo que a gente tem uma cultura alimentar diferente? Cada região, por exemplo, até mesmo escolas, por exemplo. O pessoal do Nordeste tem uma alimentação mais típica, pessoal mais da região litorânea do Brasil toda, mais com os pescados, frutos do mar, tudo. Por exemplo, pessoal mais do interior, mais carne vermelha, carne, por exemplo, de aves, bovina, frango, suína, né? Então, assim, que é o que a gente tem mais no interior. Então, assim, isso tem a questão de... A gente tem essa diversidade até dentro da escola, culturalmente, de alimentação também, tá? Não só essa. Vamos falar assim, essa que eu falei para vocês. Então, essa diversidade cultural, ela é muito grande, certo? Certo. E isso assim, e aí o que acontece? Esse processo de conscientização ele tem que ser muito grande para que um grupo não seja, por exemplo, vamos falar, ridicularizado,
é, vamos qual que é as palavras aqui? Ridicularizar. Há um preconceito pela sua cultura. Então a escola tem esse papel aí importante, tá? Eu acho que cultura ela não vem Proteger, né? cultura ela não vem por questão social, ela vem por N fatores, entendeu? Muito grande, certo? Até pelo e aí outra coisa, a gente falou cultura e aí a gente tem a cultura visual nossa, né? Que é de vestimentos, tudo isso aí também é muito influenciado, tá? A forma que você se veste, como você se comporta também, isso é um impacto cultural, tá? E também tem que ser tratado isso aí também. É igual esses alunos hoje, né? Uns gostam do cabelo raspado, outros gostam do cabelo colorido, um gosta de piercing no nariz, né? E vai mudando Isso as assim, características. Os jovens hoje estão muito ecléticos em relação a isso. e assim, cada um faz o que se quer da sua vida. Isso é, sabe? E qual que é o dever do outro? Respeitar. Acho que a palavra correta aí chama-se respeito. A gente tem que respeitar o outro, sabe? Então isso eu acho que é que é o que tem que ser mais falado em relação ao respeito ao outro, ao próximo, certo? No caso, a escola tem que respeitar, né, os educadores, respeitar e proteger, de certa forma, debater culturalmente qualquer tipo de preconceito, né? Eu acho que é por aí mesmo, Ricardo. Não, certo, pessoal? Hamilton, Né? quer comentar mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Ana Maria, que gosta de falar. Hoje eu tô meio chururu, mas assim, é isso aí mesmo, professor. Não tem outra forma, né? Através da educação que a gente transforma pessoas e transforma cidadãos, né? Faz Isso. pessoas virar E cidadão. assim, hoje eu tava falando uma coisa muito. Interativo com a sociedade. Eu tava falando assim, uma coisa muito forte. O que que acontece? A cultura, por exemplo, agora a gente está numa cultura digital, concorda comigo? Sim, Essa cultura digital, ela influencia a forma da educação, certo? certo. E essa a educação transformada pela cultura digital que eu estou falando aí para vocês, ela transforma a sociedade, correto? Porque a gente mudou Correto. muito. Hoje a gente está cada vez mais utilizando celular para fazer N coisas, e assim, essa era digital para fazer mais coisas, certo? Certo. E essa sociedade transforma culturalmente. E aí vocês concordam comigo que fica sendo a roda, um influenciando o outro, Sim. certo? Então, Sim, não entendi. hã? Não entendi. O que que acontece? A cultura, por exemplo, a gente entrou numa cultura digital agora, não é isso? Sim, E essa cultura digital está transformando a educação, correto. correto? Essa Correto. educação transforma a sociedade, Correto. que evolui culturalmente as pessoas ou muda culturalmente as pessoas. E tá vendo assim que é um ciclo? Hã? Sim, Então, por exemplo, vou te falar uma coisa. A pandemia foi um impacto social muito grande, concorda? concordo. De restrição à sociedade. Criou-se naquele momento ali uma cultura totalmente diferente, de hábitos, de tudo. O que aconteceu naquele momento culturalmente com nós? Máscara, álcool gel, contato social mais distante. Não foi? Foi a restrição, né? Então, assim, o que eu quis dizer aqui? Aquele exemplo que eu quis colocar para vocês. Sempre está relacionado sociedade, cultura e educação. Eu acho que com a pandemia também, eu acho que as pessoas ficaram mais respeitosas, sabe? Meu trabalho, eu visito mais ou menos 100 pessoas por dia, né? Eu vou assim, parado. Porque, assim, grande parte da... Eu ando 60 quilômetros da minha cidade, pra ter ideia. Então, assim, eu vi que depois da pandemia as pessoas ficaram assim, um pouco mais humildes, sabe? Responsabilizadas, assim, mais tranquila. Parece que mudou, assim, aquelas ignorâncias que tinham.
Eu acho assim, que é bastante. Isso, assim, a sociedade ela vai se transformando ao longo do tempo. Isso aí é fato, certo? Sociedade, por exemplo, e a gente observa cada geração, ela tem uma característica. Por exemplo, pessoas dos anos 80, culturalmente elas têm uma forma diferente. Anos 90, isso tem. E além, anos 80 no norte, por exemplo, no Nordeste, no Sul, no Sudeste, já tem essa influência. Estou falando isso no Brasil. Agora, isso mundialmente é totalmente diferente, certo? Por exemplo, localidade, você vai adquirindo a cultura, certo? Principalmente quem muda de uma região para outra, nota isso visualmente. Quem está muito mais localizado, por exemplo, em uma região e não tem essa questão de movimentação, ele não vê tanto impacto isso. Isso você visualiza isso muito quando você viaja, quando você, sabe, isso em viagem você vê o quanto a gente é diferente. Muitas das vezes, por exemplo, quando lá no Rio, quando eu abri a boca, as pessoas falam, você é de Minas, né? Hã? Você é de Minas. Chega no Nordeste, você abre a boca, você é de Minas. Chega uma pessoa do Sul aqui, por exemplo, em Minas, você fala assim, você é do Sul, né? A Gabriela abre a boca e fala assim, você é carioca, né? Não é assim? É. Então, assim, Mas a primeira vez que eu fui na praia, eu devia ter uns 12 anos, mais ou menos. E fui em São Paulo, né? Litoral Norte. Aí quando chegou lá, todo mundo e tal, aí conversando no quiosque, pedindo uns negócios lá. Aí o cara pegou e falou, fez, vocês são de Minas, né? Eles falam desse jeito, vocês são de Minas. Aí um dos meninos que estava comigo virou e falou assim, nós é. Aí acabou. Então, nós é, né? a própria pronúncia do português que É. já fala, nós é. Nós é, nós vai. Gostar. É isso mesmo. Eu brigo muito com a Lu, que esse nós é. Não me acostumo. Não, mas... eu Nós tinha é e uns nós 12 vai. anos. Você me marcou, eu tô com 48. Eu tinha 12 anos de idade. Você me marcou, assim, o resto da vida. Nós é. Foi nós. Isso aí é. Pessoal, Mas realmente, eu morei em São José dos Campos, o pessoal lá, a pronúncia do português é diferente lá, da capital, São Paulo. Quando eu morei em São Paulo também era diferente. Eu já viajei muito, assim, o Brasil tem uma diversidade muito grande, de vocabulário mesmo do português. Eu lembro quando eu fui, acho que foi em Natal, acho que era Natal mesmo. Aí como que eu vou falar? De turismo, a pessoa. Aí ela pegou e falou assim, porque a gente fala tia, né? Sim. Aí ela, nós não somos nós que estamos errados, você é tia, é tia. Por que vocês falam tia? Aí eu achei até engraçado ela falar isso. Tia. Imagina no âmbito escolar, né, professor? Tanto que... Assim, quando você tem essa diversidade cultural aí, é muito grande, por exemplo, principalmente quando você tem pessoas de diferentes regiões, certo? Então, assim, por exemplo, um curso desse EAD, vão pensar em nível Brasil. Imagina a diversidade cultural, certo? Aqui, por exemplo, a gente está falando um grupo aqui que está 3 pessoas aqui, 3 comigo, né? 3 alunos, nós 4, né? 4 pessoas culturalmente diferentes, de regiões diferentes. Não estou nem falando aqui de religião, de questão de vestimentos, nada. Estou falando assim, regionalmente a gente é diferente. Sim. Certo? E aquela coisa que eu falei, assim, a palavra, eu acho que a coisa na escola principal é respeito e conscientização constante. Certo? E aí como você faz isso? O Hamilton falou, um piquenique que você interage com todo mundo, umas feiras, workshops, então tudo isso aí é uma coisa que você traz esses temas relevantes, palestras, certo? Então tudo isso é uma forma de você abordar esses temas, tá? Pessoal, mais alguma coisa? Não, tranquilo. Hamilton? Tô tranquilo também. Gabriele, fala mais um pouquinho, Gabriele. Não, eu tô tentando, é porque eu tinha marcado alguns pontos no artigo,
Só como eu cheguei atrasado, não vou ficar. Não, pode, a gente falou. O artigo ele trata muito de diversidade, ele fala um pouquinho de diversidade social, né? Que a gente falou Hoje eu muito já mais. até conversei sobre esse artigo lá no serviço. Ele assim, ele faz muito mais sobre uma questão de diversidade social, certo? E a gente, por exemplo, culturalmente a gente é diferente de muitas formas, que aí vem questão de folclore. Por exemplo, eu sou muito devoto a Santa Rita, tem festa regional de Santa Rita, tal. Desde pequeno eu fui aquela coisa que era antigamente, vamos dizer assim. Hoje eu não faço isso mais, mas antigamente eu não cortava o cabelo na quaresma, sabe? Aquela coisa bem mais rígida. Hoje não, hoje não fazia barba, tal. Hoje ficava aquele cara cabeludo, feio, tal. Então assim, então imagina o que eles já fizeram de piadinhas comigo, né? Nesse período. Imagina, entrava a quaresma, não tinha cortado o cabelo, imagina o finalzinho dela, como ficava. Então, assim, brinquei aqui com uma situação minha, pessoal, mas assim, é muito disso, né? Mas assim, eu acho assim, a palavra, nós como educadores, o que nós temos que pensar é o quê? Conscientização e respeito. Respeitar o próximo, independente do que ele é, sabe? E eu acho que e só a ele diz respeito das crenças dele, a forma que ele vê o mundo, certo? O que que ele tem que mudar? O que que o ser humano tem que mudar? Ele tem que mudar como ele trata o próximo. Então, culturalmente, ele foi criado num ambiente onde que tem muita agressividade, muita essa questão, culturalmente ele tem que mudar. Mas agora aquelas raízes de folclore, religião, isso aí a gente tem que respeitar. Por exemplo, principalmente indígena, Brasil é um país com diversidade cultural imensa. Então aqui, porque a gente não observa, então se a gente parar assim e observar as pessoas do nosso lado, assim, culturalmente, você vai ver que é muito diferente, certo? Que a gente tem N grupinhos ali dentro. As pessoas do mesmo núcleo vão organizando, a sociedade vai se organizando por cultura, certo? Cultura similar, certo, pessoal? Certo. Então é isso que eu tinha a falar. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa. Professor, eu não sei se vocês já falaram sobre isso, né? Como eu falei, que cheguei atrasado. Não, Tem um pedaço aqui do do artigo? artigo, eu já vou lá para o finalzinho, porque é um começo. Não, pode falar. A gente não quase nem tratou tanto o artigo. Se quiser comentar o artigo, é muito bom. Vamos. Porque você falou que a gente iria debater o É artigo, assim, eu né? comentei o tema do artigo e a gente foi caminhando, entendeu? Entendo, entendo. Então, falando um pouquinho, né? Ele começa lá no início, ele vai falar sobre a questão justamente do que você falou semana passada, né? Sobre a diferença aí vou falar conhecimento, né? Ele fala da formação, ele fala que ó, as exigências no mundo contemporâneo indicam a necessidade de uma educação diferenciada, deixando Mas clara a claro, a necessidade de necessidade. uma formação e informação dos educadores de qualidade para que, dessa forma, o ensino proporcione aos estudantes transformação dos aspectos sociais nos quais estão inseridos, né? Então, a gente vê, assim, no meu caso, né, a gente vê muito como que o ensino técnico, né, no caso de onde eu trabalho, Isso. transforma a vida do aluno, né? Hoje até a gente estava comentando sobre isso lá, vou falar dois casos diferentes de alunos diferentes, né? A menina, ela tem uma condição inferior, né, de econômica, só que ela não entrega atividade nenhuma. Tudo que a gente pede, ela não faz. Aí parece, né? Hoje eu estava conversando com outro instrutor e ele estava me falando que agora ela recebe uma outra bolsa, mas não foi nem por questão de mérito, foi justamente por questão da classe, da situação econômica dela. E assim, a gente não sabe, né, o que fazer com ela, porque todas as atividades que a gente passa, ela não faz. E outra questão seria um outro aluno que eu já conversei com ele é uma gracinha, vou falar assim, é um aluno exemplo, né? E ele já falou para mim, eu estou fazendo esse curso técnico aqui porque eu quero mudar a vida da minha família quando eu arrumar emprego. E, então, são dois casos, assim, completamente diferentes, né? Mas
eu acredito muito no que o artigo está falando ali, que o ensino muda além da formação, né, as condições, os aspectos sociais, né, que está falando aqui, transformação dos aspectos sociais dos alunos. Mas ele tem que querer também, né? E falar assim, por exemplo, educação mesmo. Educação pode dar uma seção social diferente às pessoas, certo? Certo. Correto? Vai ganhar mais dinheiro, vai mudar. Culturalmente, essa pessoa vai mudar, tá? Ela vai começar a conviver com outras pessoas, vai para outros lugares, vai viajar. Culturalmente, ela vai se transformando. Ela não vai ficar aquela pessoa em si, ela vai mudar a sociedade a qual ela está inserida. Entendeu? Não estou fazendo assim, não seria uma forma. Ao longo dos anos, nós vamos mudando, tá? Culturalmente, se você pensa 20 anos atrás, por exemplo, nós todos aqui, eu acho que nós já passou do 4.0, né? Vai ser uma mudança natural, né? Isso. Todos aqui já passaram do 4.0 ou não? Já. Eu já. Triste isso, mas Isso, já. triste. Eu tô bem no início do 4.0, mas... Então, vou falar assim... Ficou próximo de 50. Então, o que acontece? Se analisarmos 20 anos atrás, nós aí 20 e poucos anos, a gente era totalmente diferente. Até culturalmente, por exemplo, com 12 anos. Culturalmente era praticamente a gente seguiu o que os nossos pais tinham no passado. 7, 8 anos, entendeu? 7, 8 anos a cultura nossa era dos nossos pais. Então, aí lá tem um pedaço do artigo aqui também que fala, mas aí já vai no finalzinho, que ele fala de... Como que é que ele fala de homogeneizar? Vamos ver o que está aqui. Ele fala, houve um tempo que a escola servia para homogeneizar as pessoas, para pensar o mesmo, falar a mesma forma, seguir as mesmas crenças, ou seja, desligava o indivíduo e sua diferença cultural para seguir um padrão regrado e imposto pela cultura dominante. Hoje em dia, há grandes mudanças no comportamento de homogeneização cultural na escola, que é o que a gente está vivendo mesmo, né? Porque às vezes eu penso assim, eu sempre penso como eu era na idade que os meus alunos estão. Aí eu fico pensando assim, gente, mas eu não era desse jeito, não, sabe? Às vezes eu tento fazer uma comparação para entender. Uma analogia. Eu queria saber o que está passando na cabeça deles, só que eu penso em como eu era. E aí, tipo, eu não sei explicar muito bem. Eu fui aprender a pensar quando eu entrei na minha primeira faculdade. Aí eu vi que escola da minha época era completamente diferente do que é hoje. Hoje, assim... Eu dava até naquela aula de filosofia, né? Eu acho que foi de semana passada, Pensamentos Filosóficos, que ele mostrou o clipe. Esse parágrafo do artigo me lembrou bastante aquele clipe. Sim. O que era o clipe? Eu não estava nessa aula. Podem me falar? Ele passou o clipe. Qual que era o nome da banda, Ana? Você lembra? Não lembro, não. Mas eu lembro que era assim, era tijolos, né? Negócio, tijolos da parede, um negócio assim, a tradução. E aí são assim... do Pink Floyd. Pink Floyd, né? Pink Floyd. Lembrei lá. Aí a aula era sobre senso comum. E aí o professor passou esse clipe do Pink Floyd, que eram várias crianças meio enfileiradinhas, né? Que eles estavam mostrando que as crianças eram moldadas, né? Já vi esse clipe. Agora que você falou, eu já sei qual que é. Aí esse parágrafo ali do artigo me lembrou dessa aula. Mas hoje a escola, eu acho assim, uma característica da nossa escola hoje é valorizar a cultura de cada um. Sabe? Isso. Hoje não quer que as pessoas sejam igualzinhas, aquela caixinha, que você chegar assim tudo arrumadinho. Hoje é muito valorizado, principalmente, por exemplo, quem trabalha com design. Então, assim, criar esse novo, ele tá diferente do... Porque a sociedade, nossa sociedade é nova, vamos dizer assim. Ela se transformou em algo diferente do que era.
Principalmente sim, uns esse 30 anos milênio para aqui, cá mudou mesmo. esse milênio é outro milênio, entendeu? Então, assim, vamos falar nem o século, vamos falar assim, esse milênio, aí ele é totalmente diferente do outro. Essa evolução tecnológica, com IA, com tudo. Então, assim, essa rede de computadores que cada dia está com velocidade mais alta, mudou o nosso comportamento cultural de, por exemplo, de assistir. A gente não passou a ser o dominante do que a gente assiste. Antigamente você sentava em frente da TV, assistia Globo, os desenhos, tudo ali. Hoje a criança nem sabe o que é TV fechada. Hoje, praticamente, ela vai para esses streamers da vida. Então, assim, então mudou muito em relação a isso. Estou falando assim, só a questão é como a nossa sociedade nós mudamos culturalmente de muita coisa. Exatamente. Isso, e agora que você falou assim, isso que é o discutido o tempo todo, as leis regem isso, que é questão de respeito às diversidades que nós temos, isso de gênero, de raça, de, por exemplo, de cultura, tudo isso é o tempo todo discutido, certo? Sim. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Ou nós podemos finalizar? Tranquilo. Ok. Beleza? Gabriele, vamos falar mais um pouquinho? Para nós finalizar? Não, pode pegar mais um pedacinho aqui do nosso, Pode. nosso Tá. artigo. Então, tem um pedacinho aqui que ele fala assim, ó, a convivência entre múltiplas culturas existentes no ambiente escolar é fator importante no contexto do que estamos tratando. Essa convivência é um resultado das interações humanas, seja o processo de colonização, migração, êxodo, guerras, etc., que foi o que a gente acabou de falar, né? Dos regionalismos, de tudo que... E isso aí são culturas imateriais, né? Vamos falar assim, que são, por exemplo, e muito dessas culturas, cada vez mais tem leis de incentivos para a valorização de algumas culturas. Que foi aquele caso que a gente falou de festa de São João, folclore, muitas coisas. Aí são patrimônios imateriais, né? Que é assim, de cada região, de cada local, e cada vez mais isso é patrocinado, isso é mais valorizado. Isso hoje traz turismo, certo? Então, tudo isso é importante. Acha mais um pedacinho aí, Gabriel. Peraí, deixa eu ver aqui que eu não li ainda. Eu fui marcando. Ah, cadê? E lá no comecinho, bem no comecinho, ele fala sobre... Ai, história das crianças. Isso aqui já falou. A questão do respeito, né? Ele fala assim, entender que existem formas distintas de pensar, sentir, viver e agir é importante para conhecer a própria história e assumir uma postura respeitosa diante do outro. Isso precisa ser estimulado desde a infância, para que as crianças cresçam empáticas sem preconceitos, o que contribui para garantir o seu pleno desenvolvimento ao tratar de diversidade cultural na escola. Isso eu achei bem legal também, né? Porque igual a gente estava comentando agora, né? Os alunos estavam parados, né? Eu lembro que ano passado o cabelo dela era literalmente metade. Metade da esquerda era castanha, metade da direita. Segura o cachorro. Metade do cabelo dela era castanho e a outra metade do cabelo era louro. E a primeira vez que eu vi, tem uma menina também agora que o cabelo dela é rosa. E a primeira vez que eu vi, eu pensei assim, gente, que exótico, né? Só que depois que eu comecei a conviver com esses alunos, né? É assim, é só uma coisa que inicialmente impacta a gente, é diferente da gente. Mas são pessoas extremamente normais, né? Não tem nada assim que desabone eles, né?
são extremamente normais, né? O que eu posso dizer? Eles, as mesmas coisas que, né, que a gente, os mesmos lugares que a gente vai no cinema, vai na escola, frequenta os mesmos lugares que a gente, mas é só um cabelo. Isso Não tem nada não, que torne ela diferente, entendeu? São isso, comuns. A gente tem que aceitar, não é um cabelo que vai deixar a pessoa ser inferior a gente. É isso que eu quero. isso. E outra coisa, a gente tem que, como escola, não perpetuar preconceitos e discriminações. Assim, ó, independente da cultura da pessoa, da forma, entendeu? Então, tudo isso. E outra coisa, a escola também tem que entender que, por exemplo, quebrar esse paradigma, por exemplo, que desigualdade social não está ligada ao fracasso, certo? O fracasso está ligado a não ou não comprometimento, que foi aquele caso que você falou. Alguém de condição financeira mais alta, o outro mais simples, e ele falando que vai mudar a realidade de sua família, entendeu? Tudo isso, mas sucesso está relacionado a esforço e diversidade está relacionado a respeito. Só isso, resolveu tudo, certo? Certo. Uma questão que fala sobre. Desculpa, pode falar. Eu acho que esse meio também assim tradicional, eu acho que dá um pouco de barreira nessa questão da cor do cabelo, de vestir, falar. Acho que a pessoa ainda não evoluiu tanto igual outras pessoas evoluíram, né? Então, acho que Mas a diferença aí eu vou, pode dar um pouco de barreira. Hamilton, eu vou falar que essa cultura organizacional ela tem mudado muito, principalmente com empresas de tecnologia, certo? Isso tem mudado muito. Por exemplo, tem alguns ambientes, por exemplo, principalmente a área jurídica, ela ainda é muito mais muito mais formal. Mas muitas outras áreas, hoje os profissionais estão cada vez mais informais, cada um assim, interagindo, se sentindo bem, entendeu? Então isso tem mudado um pouco também, tá? Não tô falando assim, não tá, tem alguns, por exemplo, tem alguns ambientes que eles exigem um formalismo, exigem uma formalidade maior, outros não. Então assim, isso até culturalmente já tem mudado muito, tá? Certo, pessoal? Certo. Pessoal, eu vou finalizar agora, tá? Vou passar para o segundo turno agora, eu vou ter aula e vou ter uma reunião agora às 18 horas, tá? Mas eu gostei muito da participação de todos, eu acho que esse momento de reflexão é muito bom, tá? Então, até o nosso próximo encontro. Semana que vem eu encaminho o gabarito para os tutores e peço a eles para serem bem generosos com vocês, tá bom? Tá bom. Ok. Beleza? Tá Mas, bom. assim, Obrigada. como eu falei com vocês, a responsabilidade é minha, não deles, tá? Eu Tá que não bom. enviei ainda, tá? Não, tranquilo. Então, boa noite Boa Boa e noite, noite. ótimo obrigada. final de semana aí, feriadão, tá? Obrigada, igualmente. Ok, obrigado.